interromper, lembrando que o Orlando Silva, ele é o autor do projeto de lei da censura no Brasil. Exatamente, é isso aí. É bom lembrar. É bom lembrar disso. O cara é o autor. Tava chegando lá. Desculpa. Coerente com o partido dele, né? Ele é o autor de todo esse projeto de lei, de tudo que a gente está lutando agora, nesse exato momento, que o STF jogou para si. Eu tava com medo dele de mostrar as fotos, porque quando é MBL, eu nunca sei se a foto tem pornografia ou não, né? Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. Eu vou usar o cumprimento pro Alan do Noé Dantas. Noé Dantas deixou um cumprimento aqui no chat. Uma semana magnífica a todos. É isso aí. Uma semana magnífica. Rapaz, eu tô feliz pra cacete. E botou magnífica. Eu tô muito feliz, cara. Porque assim, eu falei pra turma que no dia do meu aniversário eu ia ganhar um presente, né? Aí saiu a carta do Trump. E aí, um dia depois, aí sim veio o meu presente. Que foi... Tava cheio de informação, né, cara? Aí é o seguinte, eu sabia que era no dia do meu aniversário. Aí agora Barroso, a querida Luna, filhinha dele, e o outro lá, que eu esqueci o nome agora, que é também um sobrenome alemão lá da mãe, que é o filho dele. As duas empresas que vocês tinham na Flórida, né? Tem ainda, né? Perdeu o escritório na Brickell, perdeu visto, não tem retorno, né? Porque algumas pessoas pensam que isso é uma postura do Trump e aí o próximo presidente pode desfazer a decisão do Trump. Não é bem assim. É bom explicar pro pessoal que uma vez que a government policy, ou seja, a política do governo americano, reconheceu que essas pessoas estão violando leis e regras americanas, não será um próximo presidente quem vai desfazer isso. Pelo contrário, quando um presidente toma uma decisão, os subalternos não podem seguir a decisão desse presidente, seja ele quem for, se isso for contrário à lei americana. Então, a decisão do governo Trump em relação ao Barroso, em relação a Alexandre de Moraes e Gonê e tantos outros, ela não tem como ser revertida. É bom lembrar, por exemplo, que foi no governo Biden que eles negaram a minha extradição, porque não tinha respaldo legal para me extraditar, como tanto queria o Lula quando ele queria me trocar por um espião russo. Então, não pense, Barroso, que essa decisão daqui a alguns anos ela pode ser revertida. Então, pode continuar indo para o Maranhão, pode continuar indo para tudo quanto é lugar. Você perdeu, mané. É bom lembrar isso. Eu vim, cara, eu botei uma música que eu quero tanto cantar pro Barroso, pro Alexandre de Moraes, que é a música da Taylor Swift. It's me, hi, I'm the problem. Bom dia, Lacombe Alan. Bom dia, Sati. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazerzão tê-lo aqui. E boa tarde, pessoal, aí no Brasil, né? Começando essa semana, uma semana decisiva, tá? Eu acredito que agora, essas próximas semanas são muito importantes, porque a gente está chegando perto da data que o Donald Trump deu como limite para começar a valer as taxas de 50%. Vários outros países já estão correndo atrás. Isso é muito importante você entender, porque é uma narrativa da esquerda completamente falsa. O Donald Trump está colocando tarifas em vários países. Inclusive agora, esta semana, tem uma autoridade da Coreia do Sul aqui que está fazendo de tudo para conseguir baixar as tarifas que vão começar a valer também no 1º de agosto. Tá? Então não é algo exclusivo do Brasil. Tem vários países agora na mesma situação e já vários conseguiram diminuir, inclusive. Tá? Já conseguiram negociar. A questão toda e isso a imprensa omite e o PT, a esquerda, omite também. Tá? A questão toda que o Donald Trump colocou deixem Bolsonaro concorrer às eleições. Parem com essa farsa de julgamento fake. Acabou. Acabou isso. Vocês querem desfrutar dos países livres? Não se torne uma ditadura. Se você quiser se tornar uma ditadura, beleza. É uma falácia essa história de soberania. Porque o Donald Trump ele não está atacando em nenhum momento a soberania brasileira. Ao contrário, ele está fazendo valer a soberania americana. Visto quem decide é o país. Qualquer país pode negar ou
ou conceder visto a qualquer pessoa, a qualquer momento. Ele não precisa nem dar explicação para fazer isso. É direito do país, é uma questão de soberania, que eles falam tanto, né? Tarifas, a mesma coisa, uma questão de soberania. Você pode taxar quem você quiser. É a mesma coisa. Quem foi que lembrou no nosso grupo do caso do Larry Rotter, do jornalista americano cujo visto o Lula quis cancelar? Sim, eu ele era lá, correspondente do New York Times no Brasil, fez uma reportagem dizendo que o Lula exagerava na cachaça, e o Lula ficou irritado e queria caçar o visto do cara. Que diabo é isso? É isso aí. Tem aí a imagem aí, depois a produção... Foi você que botou no grupo? Foi. Depois a produção pode colocar, porque é legal ver a imagem para o pessoal saber que isso aconteceu. Ou seja, o governo brasileiro, na época do Lula, quis caçar o visto de um jornalista do New York Times. Por quê? Porque estava falando contra o governo. Então, e isso é muito mais arbitrário, tá? Do que o que eles estão acusando do Donald Trump. O que o Donald Trump está falando é simplesmente voltar à situação do direito, da justiça. Qual é o crime que o Bolsonaro cometeu? Qual é o crime? Me diz aí a evidência, me diz quando, me diz onde, me diz como. É assim que se você acusa uma pessoa. Sabe? Porque a ideia que dá é o seguinte, não, a gente acha que ele tentou planejar um golpe, então ele tem que provar que ele não planejou. Isso não existe. Isso não é direito. Direito é quem acusa prova. A prova tem que ser concreta. A acusação ela tem que ser fato concreto específico. Você tem que dizer o dia, o local, onde, quando. Olha aí, ó. Tá aí. Tinha uma imagem lá na... O Lula decide cancelar visto de jornalista americano. Ele acabou não conseguindo. 11 de maio de 2004. Meu Deus. Ele acabou não conseguindo. Isso aconteceu, mas aí isso ninguém lembra. Ele não chegou a cancelar, né? Mas ele desejou. Ele tentou. Tentou. Então, assim, a gente tem que colocar as peças nos seus devidos lugares e não cair nas falácias. Porque se você ficar se defendendo de uma falácia, é pior. Você tem que mostrar que aquilo que está sendo dito é falso. Sabe? Se você ficar tentar contra-argumentar, não, mas aí teve essa outra... Não, é falso. É falso. O que eles estão falando não é verdadeiro. Não existe nenhum ataque à soberania brasileira. Não existe. Tem que parar. Mas a economia... Vocês não estão entendendo que o caminho que o PT colocou o Brasil é um caminho de crise econômica já. Independente de tarifa, independente de Bolsonaro. Já é um caminho de crise econômica. E se o problema todo fosse esse, se o problema todo fosse só a tarifa de 50%, porque as mesmas pessoas não estão falando contra o Lula pelo fato de ele comprar diesel e petróleo da Rússia e agora está arriscado tomar 100% de tarifa. O dobro do que o Donald Trump falou. Aí você não vê a mesma reação, né? Aí você não vê as mesmas críticas, você não vê as mesmas pessoas, os liberais, os economistas, a galera do mercado financeiro não fala sobre isso. Mas eu estou adiantando muito a pauta. Vamos lá, vamos falar da turma de estudantes, né? Os ministros dos tribunais superiores, os juízes, os deputados federais, os senadores, eles curtem assim férias como se fossem estudantes, né? Em férias no meio do ano também. Quantos meses de férias são? No judiciário são 2, né? Não, mas no Congresso? O Congresso é isso também, né? Um pouquinho mais, né? Porque você tem dezembro... Se você for considerar que metade de dezembro não funciona. Não, tem o recesso de Natal, dias. Ano Novo. Pois é, aí janeiro também não funciona. Aí teve agora, junho também teve a semaninha lá de festa junina, também já não rolou, né? Trabalham de terça a quinta, então segunda e sexta também já não tem. Sem levar em consideração o carnaval. Pois é, eu ia falar isso, janeiro não tem, né? É o mês todo também, janeiro. Não tem nada no parlamento. Não, volta em fevereiro. Aí volta com a eleição da mesa das mesas. Aí né? para pro carnaval. Aí é mais 1 ou 2 semanas aí. Geralmente 1 semana. Aí depois para em junho, porque agora eles estão fazendo isso, que eles têm que ir para as festas juninas dos seus estados. E aí agora para em julho, mais 15 dias. Cara, isso não existe, cara. CLT é quanto tempo? 20 dias, né? Por ano? Até um pouco mais. CLT de férias? Um mês, né? 20 e poucos dias. Um mês contando fins de semana e feriado. Se tiver fim de semana e feriado no meio, vai tudo,
Não é um mês de dias úteis, não são 30 dias úteis. Eu não, acho que o de parlamentar devia ser a mesma coisa. Então, o meu tweet, que eu respondo ao Flávio Bolsonaro, eu coloquei assim, né? Deixa eu até ler aqui. Porque o Paulo Figueiredo... A gente não é nem CLT, a gente não fez recesso. Exato. Trabalhamos o julho todo. O meu tweet, eu escrevi assim, né? O Flávio Bolsonaro falou assim, estou de viagem programado com minha família desde o ano passado, durante o recesso parlamentar, etc. E aí, no tweet eu escrevi, né? Ufa! Né, ainda bem que são as férias e o recesso. Se funcionário público, óbvio que eu estou debochando aqui, né? Mas eu botei aqui, se funcionário público trabalhasse na iniciativa privada, estaria demitido na primeira crise. Você imagina a empresa, imagina a gente está com um problema aqui, gravíssimo, eu viro para vocês e falo assim, não, tô de férias. Foi mal, tô de férias. Aí eu botei assim, sorte de vocês que ninguém consegue demiti-los, né? Tá ali. Aí o Paulo Figueiredo colocou, isso não é justo. Flávio tem sido de enorme ajuda e mesmo no recesso tem trabalhado conosco. Você já leu o tweet dele? Quer que eu leia? O tweet? Não fala mais tweet, né? Tweet, não, pode ser tweet. Do Flávio tá ali, é só o pessoal colocar ali. Mas o ponto é o seguinte, o que eu quero salientar aqui é o seguinte, primeiro, o Sati é político, ele sabe disso. Ninguém no Brasil, hoje, tem a consciência, claro, são pouquíssimas pessoas, né? De que o político, ele é um burocrata que trabalha para o Estado sendo pago pelo brasileiro. Sim. Não tem essa de político popstar, irmão. O Nicolas acabou gravando vídeo. Eu fiz uns 2, 3 vídeos falando, como é que é? Entendeu? Porque, cara, mas o do Flávio ainda é mais grave. Porque, porra, é o pai, brother. Você imagina meu pai se fudendo. Eu viro pra vocês e falo assim, pô, foi mal, tava de recesso. Não, eu tinha combinado com a minha mulher e minhas filhas já. Eu tava as férias das crianças. Olha, é muito sério o que a gente tá vivendo no Brasil. É óbvio, né? Isso tem um lado positivo. Qual o lado positivo? Todo mundo fala que tem um gabinete, né? Gabinete do ódio, que é todo mundo combinado. Tem nada combinado, não. Tem nada combinado. Tanto é que Aliás, as manifestações de ontem pelo Brasil todo demonstram que não tem nada combinado. Que fora de Belo Horizonte, todas as outras surgiram espontaneamente, organicamente. Não, de Belo Horizonte também. Porque começou a de sexta-feira. A de Belo Horizonte tinha sido convocada. Não, tinha marcado. Marcão tinha marcado. O Marcão já tinha combinado. Eu tô falando e o buzinaço na sexta-feira. Não, e a caminhada em Brasília e atos que houve em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Vitória, no Espírito Santo. Dá os parabéns a Bia Kicis, gravou vídeo, chamou a galera, teve lá, falou, foi, assim, tá de parabéns. A gente critica, mas a gente também elogia. Claro, o Magno Malta lá em Vitória. Magno Malta também. Magno Malta fez live com o Sóstenes e cobrou dele. Falou assim, esquece esse negócio de ficar tentando acordo com eu ia falar do Alcolumbre, mas era o outro, o Mota, né? Hugo Mota. Com o Hugo Mota e o Alcolumbre. Parabéns ao Magno Malta. Assim, cara, você imagina um deputado federal por capital no Brasil inteiro fazendo a mesma coisa. Que é o que a gente tinha comentado aqui semana passada, né? E aí eu me pergunto, né? Até quando a gente vai continuar com esse problema no Brasil? Porque pra mim é um problema. Cleitinho, com o número de visualizações, curtidas e comentários lá no topo. Cara, se você desidratar o Cleitinho, não dá um meio Magno Malta. Não dá meio Magno Malta. E aí o pessoal fala assim, Alan, não, mas aí você tá dividindo a direita. Não é dividindo, não. Eu não quero um parlamentar com a postura do Cleitinho. Eu quero com a postura do Magno Malta. E o dia que eu não puder falar mais isso aqui, é porque o Brasil realmente... Aí sim, eu acredito que o Brasil não tem mais jeito. Porque, por que eu não posso... Eu fiz uma crítica ao Nicolas, que demorou o retorno de Saturno, né? Quase 30 anos para gravar um vídeo. E aí alguém falou assim, não critico o Nicolas, não. Eu falei assim, gente, eu amo o Nicolas, eu acho o Nicolas fenomenal. Mas é exatamente por isso que eu quero criticá-lo. Pra que eu vou criticar alguém que eu já sei que é filho da puta, canalha, safado, que eu não gosto? Alguém me explica isso. Qual é a razão? Por exemplo, vocês acham que eu vou criticar Janja? Eu vou virar e falar assim, não, Janja, não seja prostituta lá na França com Macron. Eu viro pra Janja, continua aí, ó. Eu quero que a Janja continue vivendo a vida dela de puta. Só não quero que a vida dela de prostituição seja paga com dinheiro do pagador de imposto brasileiro. Agora, eu vou criticar o Lindenberg Faria, eu vou dizer pra ele, falar assim, cuida da amante, né, que é a tua mulher.
cuida da amante, que ela tá gravando vídeo. Eu não. Esse pessoal eu já não quero mais saber de nada. A esquerda eu quero mais que vá lá para a Palestina e grita Lula livre lá na Palestina e diga que o Israel é genocida. Mas lá, pisando lá, no terreninho deles. Agora, a nossa galera tem que ser criticada. Da mesma maneira que se eu estiver equivocado em alguma coisa, vocês devem criticar. Deixa eu passar aqui algumas informações antes de jogar para o Satier. Os líderes do Partido Liberal no Congresso, né, o Sóstenes Cavalcante e o senador Carlos Portinho, o Sóstenes na Câmara dos Deputados, eles organizaram para hoje em Brasília uma reunião de emergência com parlamentares da legenda e o objetivo é discutir estratégias depois da operação policial da PF, né, da Polícia Federal, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora está aí cheio de restrições, não pode sair de casa no fim de semana, tem que estar em casa entre 7 da noite e 7 da manhã durante a semana, usando tornozeleira eletrônica, proibido de falar com o filho, né? Que regime proíbe um pai de falar com o filho, gente? Pelo amor de Deus, né? E estamos aí no meio de um recesso parlamentar, agendas oficiais então suspensas, e mesmo assim o PL conseguiu reunir, eram mais de 40 parlamentares, voltaram a Brasília para acabar com essa história de recesso parlamentar no meio de uma crise desse tamanho. E, como eu disse no início, 2 comissões especiais da Câmara dos Deputados, presididas por parlamentares do PL, convocaram também reuniões deliberativas para amanhã, com moções de apoio a Jair Bolsonaro na pauta, né? E o Hugo Mota inventou uma historinha de que não pode ter sessão, não pode ter reunião, não pode acabar com recesso, porque está tendo obra lá na Câmara, está tendo obra, não pode, agora tem que ficar todo mundo no seu cantinho, porque o país está tudo bem, né? Não tem problema nenhum para resolver. E sobre o Flávio Bolsonaro, eu vou ler aqui o que ele escreveu na rede social X, ele botou o seguinte: estou em viagem programada com minha família desde o ano passado, durante o recesso parlamentar de julho e férias escolares de minhas filhas. Falo com meu pai e lideranças aliadas todos os dias, mas a propagação de mentiras se alastra rápido quando é contra Bolsonaro. Dia 1º de agosto, estarei de volta a Brasília esperando. Ele está esperando que Lula já tenha resolvido a taxa de 50% sobre o Brasil, que foi parar na mesma prateleira da Venezuela quando o assunto é falta de democracia. Quem é perseguido injustamente entra para a história, os perseguidores entram para a escória. Satir, essa historinha de recesso está difícil de engolir num momento tão grave quanto esse que o Brasil está enfrentando. É um momento complicado, acho que a gente nunca viveu um momento tão grave nesses últimos anos, sobretudo depois da ascensão da direita, sobretudo com a eleição do presidente Bolsonaro, posteriormente a perseguição e o que a gente vive hoje. Acho que esse é um dos momentos mais decisivos, mais sensíveis e mais agudos de todo esse imbróglio que acontece hoje da sobreposição do Poder Judiciário aos demais poderes. E é óbvio, né? Isso não é uma construção, e a ideia e a idealização do recesso parlamentar não é de agora, isso já existe. Então, de fato, quem chega, que é o meu caso, eu sou um político, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro está em recesso parlamentar. É evidente, eu guardo as devidas proporções. Um vereador de uma cidade hoje não tem muitas ações efetivas do ponto de vista de efetividade mesmo, digo pelo pleonasmo, de tentar resolver alguma coisa a nível nacional e internacional. No entanto, os acenos são extremamente importantes. E, inclusive, o recesso parlamentar, neste momento, ele favorece ao Lula. Tudo que o Lula quer é apaziguar. Tudo que o Lula quer, evidente, apaziguar a tempestade não no sentido de resolver o problema, é de terminar com esse assunto no meio da boca do povo. Então, sem trabalho, sem uso da tribuna, sem uso das câmeras, sem uso das câmeras, que eu digo, câmera de vídeo, e da Câmara Federal, né, dos parlamentares fazendo uso das suas atribuições no plenário, isso, evidentemente, ajuda o regime, ajuda o governo Lula e ajuda o ministro Alexandre de Moraes. Quanto menos falarem desse assunto, melhor. Então, eu parabenizo, evidente, os deputados federais que anteciparam a sua ida a Brasília, voltaram, abriram mão do seu recesso. O Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, líder da bancada do PL na Câmara, nem dormiu, está no aeroporto, inclusive fazendo recepção a todos os parlamentares que estão chegando lá. Uma bandeira assinada pelo presidente Bolsonaro, fazendo realmente esse elogio ao Sóstenes Cavalcante, bem como ao deputado Hélio Lopes também, que esteve junto com o Sóstenes Cavalcante, que é o mesmo movimento, diga-se de passagem, que eles fizeram
para a questão da anistia, tá? Para a assinatura do PL da anistia. Ficaram lá no aeroporto, mobilizaram não só parlamentares do PL, bem como parlamentares de outro partido, que eu faço menção, Marcel Van Hatten também, que está sempre na trincheira, independente da sigla partidária, né? Voltou do recesso, interrompeu o recesso, é do Partido Novo. A gente sabe que o Partido Novo originou-se com uma excelente ideia. Depois do Amoedo ele despencou, foi para a manifestação contra o Bolsonaro, aliando a pessoas do Partido Comunista do Brasil, que foi o caso do Orlando Silva na Avenida Paulista, junto com os meninos do MBL, mas existem parlamentares do Partido Novo que agora, nessa nova composição, está aí dando um duro pelo Brasil, que é o caso do Marcel Van Hatten e tantos outros. Então, realmente, o recesso parlamentar favorece ao regime, favorece ao Lula, mas a gente não pode se debruçar nisso, porque tem parlamentares, que é o caso do Sóstenes Cavalcante, é o caso do Hélio Lopes, o senador do Rio de Janeiro também, Portinho, que é o líder do PL no Senado, estão viabilizando, protagonizando, capitaneando esse trabalho e motivando os parlamentares a abrirem mão do recesso e começar a se organizar. Ainda que não haja... essa é a foto aí, Orlando Silva, já foi ministro do Lula, do esporte, está lá o menino do MBL, que é o Renan Santos, inclusive perdeu o engajamento, né? Não se vê nada. As aves de rapina do MBL hoje estão caladas. É importante você da direita que fica curtindo o conteúdo dessa galera. Eu vejo lá um monte de gente curtindo o conteúdo, compartilhando o conteúdo dessa gente. Essa galera é ave de rapina, abutre, que está esperando o corpo morrer para poder usufruir da morte do Brasil. É o que eles querem. Se posicionaram de maneira totalmente vexatória na eleição de 2022, abrindo mão, que inclusive o nome do partido que eles lançaram é Partido Missão, é uma coisa bem sugestiva, né? Que é omissão. É exatamente, omissão. Que foi o que eles fizeram no ano de 2022, se omitindo. Então o Orlando Silva, junto aí a galera do Partido MBL, Comunista, tá? Partido Comunista, tava lá. Lembrando, desculpa interromper, lembrando que o Orlando Silva, ele é o autor do projeto de lei da censura no Brasil. Exatamente, é isso aí. É bom lembrar. É bom lembrar disso. O cara é o autor. Tava chegando lá. Desculpa. Então, coerente com... Não interrompeu bem. Com o partido dele, né? Ele é o autor de todo esse projeto de lei, de tudo que a gente está lutando agora, nesse exato momento, que o STF jogou para si. Eu tava com medo dele não de mostrar as fotos, porque quando é MBL, eu nunca sei se a foto tem pornografia ou não, né?